A paz do Senhor, juventude. Amém, glória a Deus. Estamos começando mais uma aula aqui da nossa EBD, que é a melhor escola do mundo. E nós estamos na 11ª aula, e que tem o título A Doutrina Deve Fazer Parte do Culto. Eu vou me apresentar aqui para aqueles que não me conhecem. Meu nome é Carlos Fernando. Meu nome é Hércules. Meu nome é Jasson. Amém. Estou com 2 feras aqui que vão nos ajudar nessa lição importante sobre a doutrina que faz parte do culto, né, do culto cristão. Então, vamos começar orando, então? Vamos começar orando. Curve sua fronte. Senhor Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, meu Deus, possa conduzir, que Teu Espírito Santo nos instrua, a fim, meu Deus, dessa lição alcançar até o profundo coração. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê sabedoria, meu Deus, para poder instruir, meu Deus, e sermos instruídos aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, glória a Deus. Então vamos começar a nossa aula. Já falando aqui, já para que a gente possa fazer uma introdução bem legal aqui. Então vamos entender. A doutrina, né, ela deve fazer parte do culto? Agora como uma pergunta. Será que a doutrina ela deve fazer parte do culto? Ou como é que deve ser o culto? Ele deve ser... Cada local deve fazer um culto de uma forma? Vamos entender um pouquinho melhor. Mas antes disso, eu queria perguntar ao Jasson. Jasson, o que a gente pode falar sobre doutrina? Então, irmãos, é importante que no culto cristão, nós que estaremos prestando ao Senhor um culto de adoração, este culto tem que ter a sua base bíblica. Porque o culto, ele não pode ser feito de uma forma aleatória, ele não pode ser feito assim da forma que a gente pensa, ou da forma que uma denominação imagina ser um culto. Não, o culto cristão, ele tem o seu embasamento na palavra, na doutrina bíblica. É importante frisarmos que a doutrina e a Bíblia, ela orienta a nossa fé e a nossa prática cristã. Portanto, quando nós estamos reunidos para cultuarmos a Deus, é importante que esse nosso culto tenha a sua centralidade na palavra de Deus. E eu acho que essa fala, ela vai nortear, né, todo o nosso estudo nesta manhã. Tem que estar baseada na palavra de Deus, o nosso culto, a nossa adoração. Amém. É isso aí, Jasson. Ótima explicação aqui do nosso irmão. Então, para que a gente possa agora afirmar isso tudo na palavra de Deus, nós vamos ler o nosso texto bíblico. Vamos lá? A paz do Senhor, jovens, tudo bom? Meu nome é Riquelme, estou aqui para fazer a leitura bíblica em classe de hoje, que se encontra em 1 Coríntios 14, do 26 ao 33. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quanto muito 3, e por sua vez e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. E essa foi a leitura bíblica de hoje. Amém, amém. Então vamos começar já com o nosso primeiro tópico, porque nós já fizemos a leitura e podemos então entender um pouco mais sobre a ordem no culto. Então o culto tem ordem? Tem ordem. Tem ordem. Tem que ter ordem, né? Então ele não é um culto feito de qualquer forma, como já falamos aqui, né? Cada um pensa de uma forma e vão fazer o culto assim, vão fazer o culto de outra forma. Não. O culto ele tem sim uma base bíblica, nós já lemos. Deus não é um Deus de confusão, de maluquices. Isso. Então mesmo, né, um culto em que quando nós chamamos de culto pentecostal, sim, irmãos, ele vai ter ordem no culto. E aí, Hércules, o que você pode falar sobre a ordem no culto e sobre o Espírito Santo, os dons que ali estarão no culto? Então, primeiro, quando nós lemos já o texto que foi
dado já aí nessa lição, que é 1 Coríntios, Carta de Coríntios ao 14, do verso 26 em diante, nós vemos Paulo botando uma ordem, e não proibindo, mas dando uma ordem, né? O verso 26 ele é muito enfático em dizer que faremos, pois, né? Ou seja, quando vos ajuntais. A palavra ajuntar ali, ele traz a ideia de uma reunião ou uma assembleia. Então, ou seja, e ele vai botando elementos, né, neste culto. Esse culto ele vai ter salmos, ele vai ter doutrina, que depois mais na frente nós vamos falar um pouco mais. Ele vai estar línguas, mas o interessante é que Paulo diz, mas faça-se tudo para a edificação. Então o culto tem que ter uma ordem que tem, e nós temos que fazer isso para a edificação dos outros irmãos. Então, como nós estamos falando de um culto pentecostal, então nós somos, né? Nós temos a liberdade de dar ênfase, né? Da ênfase ao Espírito Santo. Da ênfase ao Espírito Santo, nós temos liberdade dos dons espirituais no nosso meio. Então, a gente pode assim, definir aqui, jovem, já nesse primeiro tópico, que o culto ele vai ter uma ordem mesmo, não é isso, irmãos? Isso. Ele terá uma ordem já pré-determinada pelas Escrituras ali, né? Nós aprendemos que a doutrina ela é direcionada por Deus, a doutrina cristã, né? Através das Escrituras. E é importante a gente pensar o seguinte, que essa ordem ela não vai restringir a ação dos dons espirituais, né? A ação do Espírito Santo na igreja. Não é isso, irmãos? Isso. Então, assim, agora, a ação do Espírito Santo, ela acontecerá dentro da ordem do culto. Então, mesmo nós que somos pentecostais e acreditamos na atualidade dos dons espirituais, juventude, nós precisamos saber que o Espírito Santo atuará no meio do povo. Nós sentiremos a presença de Deus, haverá sim batismo com o Espírito Santo, haverá sim em alguns momentos até profecias, manifestações de dons espirituais dentro da liturgia do culto, dentro da ordem do culto. E a respeito dessa ordem, né, nós podemos verificar a declaração de fé das Assembleias de Deus, está na revista aí, que entende que a adoração ela é pública. É um encontro, né, um diálogo com Deus. Então, nós temos uma adoração pública, ou seja, todos nós, quando vamos para o culto, nós adoramos em comunidade, né? Em coletivo. Nós estamos ali juntos adorando. Então, nós estamos juntos louvando a Deus por tudo o que Ele fez, tudo o que Ele faz, né? A Ele toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Nós já aprendemos isso. E quando nós estamos ali no louvor, nós estamos nos entregando, adorando, abrindo o nosso coração, e também haverá, em muitos casos, a manifestação dos dons ali no louvor e até, né, em alguns momentos do culto. É muito importante, presbítero e irmão Hércules, essa questão desses dois momentos, né? Tem a questão da ordem e tem a questão da manifestação do Espírito, em se tratando de nossa comunidade, vamos dizer assim, pentecostal, porque a gente sabe que existem alguns grupos religiosos de outras denominações que eles dão muita ênfase à liturgia em detrimento da manifestação do Espírito Santo. E nós, como pentecostais, assim, nós temos uma liturgia mais aberta, podemos assim dizer, né? A gente preocupa com a liturgia, mas principalmente com a ação do Espírito Santo de Deus. Então é importante que a juventude, ela, até mesmo assim, nos seus trabalhos, nos nossos movimentos, podemos assim dizer, nos nossos cultos, nós temos essa visão, ó, nós temos a liturgia, mas não devemos ficarmos engessados com aquela questão tão preocupado com a liturgia em si e esquecermos do principal também, que é a atuação do Espírito Santo de Deus, darmos essa liberdade para que haja a manifestação do Espírito Santo na nossa vida. É o que o nosso pastor Jairo tem falado, né? Isso aí. Sobre só dar ênfase no sola escritura, né? E aí tem gente que fica tão engessado nesse tópico que esquece também do somente o Espírito, né? Então, nós temos Pedro falando muito bem, em 2 Pedro 3:18, vai dizer crescer na graça e no conhecimento. Então, as duas coisas têm que andar junto, né? Nós temos que ter o poder, mas também temos que ter a liturgia e a ordem no culto. Amém. Glória a Deus. Ei, juventude, a gente vai já definir aqui que o culto ele vai ter elementos humanos e espirituais. Olha que legal que nossa revista está trazendo para a gente, que aprendizado que nós estamos tendo, né? Para a gente poder
entender, né? E caminhar nessa questão na nossa adoração no culto. O culto vai ter elementos humanos e espirituais. Então, haverá também uma decência e uma ordem, porque o nosso Deus, ele é decente e ele, né? É a ordem, né? Ele, Da ordem, né? ele ordena, né? Ele deixa as coisas tudo ali para que a gente possa caminhar conforme a palavra de Deus. Não há desorganização, embora algumas pessoas achem que quando há manifestação do Espírito Santo de Deus, está desorganizando. Não, há os momentos em que Deus irá se manifestar conforme a sua vontade, é claro, mas dentro do culto, dentro da palavra de Deus. Nós vamos falar agora sobre os elementos do culto, né? Que a igreja em si, ela não é influenciada pelo meio, né? Pelo que está em volta dela ou por qualquer outra moda ou, né, qualquer outra invenção que possa acontecer da mente do homem. Ela é que influencia. Acontecia isso na igreja primitiva. A igreja primitiva, quando ela surgiu, ela trouxe um impacto que movimentou todo aquele sistema, todo aquele mundo. Ela trouxe algo que eles não viam. Então, os cultos pagãos, eles eram impactados, né? A gente sabe, né? A gente já falou isso aqui até uma vez aqui na aula dos jovens, que os templos pagãos, eles foram esvaziando, porque aqueles homens, aquelas mulheres que estavam ali perdidas, que estavam adorando deuses que não poderiam fazer nada por elas, elas eram transformadas, deixavam aqueles cultos ali e participavam do culto, né, cristão, onde eles adoravam ali a Deus, onde eles ouviam a palavra de Deus e eram edificados por ela. Amém. A paz do Senhor, juventude! O meu nome é Mariana e hoje nós vamos fazer uma pesquisa com os jovens. E a pergunta é: qual a importância das doutrinas nos cultos? Bora ver quem sabe responder? Primeiro, para manter uma ordem, né? O culto, ele é conforme o Senhor ordenou. Tem que ter uma ordem, a gente não pode fazer do jeito que a gente pensa que é o certo, né? Tem muita gente que coloca o mundo dentro da igreja. Na verdade, a gente que tem que... Mas tem que seguir o que está na Bíblia ali, o que eu acho que é correto, a doutrina, e também é fazer conforme manda o Espírito Santo. Eu acho que eu falei e embromei bastante coisa aqui, né? Mas tá bom. Nos cultos, eu acho que a maior importância das doutrinas do culto é principalmente na parte de organização, na parte organizacional. Porque um culto onde não tem uma doutrina, não tem uma regra pré-estabelecida para as pessoas estarem ali, cultuarem a Deus, se comportarem, eu acho que se tornaria uma bagunça. Porque não teria um senso do que a pessoa deve fazer, não teria um conceito moral, um conceito ético do que a pessoa deve fazer. E a palavra de Deus nos instrui muito bem com doutrinas e formas a gente se comportar dentro e fora da igreja. Eu acho que tudo isso combina para um louvor perfeito a Deus e para a organização do povo. A importância da doutrina nos cultos é que nos traz ensinamento, nos traz direção e nos traz decência também para o culto. Nos cultos, a doutrina ela vai colocar o culto em ordem, né? Cada coisa no seu devido lugar, cada pessoa na sua devida posição. Ela vai organizar o culto para que o culto ele possa ter uma sequência que esteja de acordo com a Bíblia, um culto bíblico, né? Se a gente não tiver a doutrina para ordenar todas as coisas, cada um vai fazendo tudo de acordo com a sua própria vontade, de acordo com a sua própria cabeça. Mas nós entendemos que a Bíblia ela tem uma ordem para todas as coisas, seja para o louvor, para as orações, para a mensagem, né, expositiva, todas as coisas elas são ordenadas pela doutrina. Um dos pontos que eu destacaria aí. Então, jovens, essa foi a nossa entrevista. Tivemos até algumas respostas interessantes, mas vamos voltar para a aula para entender melhor sobre isso? Então, o irmão John e irmão Hércules, é importante frisarmos que o culto bíblico, ele é composto de algumas características, né? Ele tem oração, louvor, leitura bíblica, exposição das escrituras sagradas, testemunho, ofertas e dízimos. Dá para se perceber que essa diferença, conforme o irmão falou, acerca dos cultos pagãos, onde havia idolatria, imoralidade, orgias, para o culto verdadeiramente santo. Porque o culto a Deus,
ele é feito de uma forma coletiva, mas também exige-se do adorador, do prestador do culto, a santidade. E isso é importante porque, às vezes, né, Hércules e nosso irmão que está aqui, nós estamos preocupados com a liturgia, nós estamos preocupados na prestação do culto de uma forma coletiva. E nós, às vezes, estamos inseridos no culto e achamos que estamos cultuando, que estamos louvando, porque estamos seguindo aqui todas essas regras ou toda essa composição do culto bíblico. Mas não podemos esquecer de que o culto a Deus é uma entrega, é uma adoração. E essa adoração, ela tem que ser prestada a Deus diariamente. Então, a minha vida em casa, a minha vida no trabalho, a minha vida, o meu meio secular, ele deve ser um culto a Deus, uma adoração a Deus. Não é Perfeito, mesmo? perfeito. Porque aí, indo para a igreja, juntamente com os irmãos, no ajuntamento, na congregação, nós vamos prestar um verdadeiro culto a Deus. Ele começa individual. Ele começa depois individual. Se torna coletivo. Se torna né? coletivo. Nós nos juntamos com outras pessoas que também cultuam a Deus, né? Nas suas casas, na sua vida pessoal. E ali nós, então, nos juntamos para adorar ao Senhor junto. Então, com certeza, o culto, ele é um culto de adoração, de louvor, de leitura bíblica, exposição das Escrituras. E é um culto alegre. Glória a Deus. É um culto que nós chegamos lá e ficamos felizes por nos encontrar com nossos irmãos, que nós amamos, encontrar com a família, né, de Cristo, e ali nesse culto nós prestarmos adoração juntos, em alegria, em comunhão, né? Então, por isso que o culto cristão, ele tem sim, né, louvor, adoração, todas essas coisas que eu falo, mas tem também a alegria. E é importante, irmãos, a gente perguntar agora para a juventude como tem sido o seu culto em casa, a sua vida. Porque às vezes a gente quer que o culto tenha tudo no culto, né? A gente chega aqui com muitas expectativas, né? Graças a Deus, isso é muito bom. Mas nós precisamos saber que o nosso culto já começa nos nossos corações. Amém. Ele Glória precisa ser já algo transformador e também sobrenatural. Nós Glória a Deus. precisamos também ter esse encontro com Deus quando nós não estamos aqui na igreja. Amém. Para que quando nós chegarmos aqui, ele só continue o culto que já está Uma expressão, né? acontecendo conosco. Glória a Deus. Isso daí. E é tão interessante o que o irmão John acabou de falar, porque o apóstolo Paulo, ele vai dar essa orientação do nosso culto individual, ou seja, a teoria da prática. Quando ele escreve Romanos 12, do verso 1 e 2, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, né, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, o meu culto, então o meu culto individual, ele está me ensinando como fazer esse culto, e depois ele sai, esse culto ele não termina só no domingo depois da bênção apostólica, ele continua na segunda-feira. Amém. Aí vai, não vos conformeis com este mundo. Ou seja, nós saímos do âmbito coletivo e nós vamos para a nossa faculdade. O culto continua na faculdade, o culto continua no trabalho. Igual o irmão John disse, qual o problema? Hoje as pessoas querem vir para o culto, mas se enchem de Netflix, né? E aí, o que eles estão vendo às vezes na Netflix? Às vezes vê um filme lá que está destruindo a família da pessoa, mas quer vir para o culto com a mente. Verdade. E quer que Deus haja. Porque, igual o irmão Hertos falou, o culto racional, ele é racional, feito de uma forma inteligente, mas ele também é espiritual. É espiritual. Então eu posso estar na igreja querendo cultuar em conjunto, mas a minha mente está tão cheia de outras coisas que eu acabo não prestando o verdadeiro culto a Deus, a verdadeira entrega. É como aquela mulher que ofereceu tudo para Cristo, ofereceu o seu perfume, derramou sobre Jesus tudo que ela tinha. Então aquilo ali foi uma entrega. O culto é uma entrega. Não adianta eu chegar na igreja com a minha cabeça cheia de problemas, cheia de entretenimento, cheia de coisas para que eu vou expressar um culto a Deus agora. Pode ter essa dificuldade de expressar, não é mesmo? Às vezes a gente quer ofertar um culto, mas o nosso coração está em outro lugar. Está em outro lugar. Não está ofertando nada. Nós não estamos ofertando nada para o Senhor. Aí a gente chega aqui e às vezes a gente fala, por que certas coisas, né? Porque eu não sinto a presença de Deus? Por que eu não entendi bem a palavra? Por que Deus não falou comigo hoje?
Porque eu não me preparei antes para o culto. Exatamente. Muito Nós bem. precisamos nos preparar para o culto. A gente precisa ter momentos, né? Às vezes a gente, por exemplo, os cultos de domingos, nós podemos, muitas vezes estamos de folga, então nós conseguimos ali ter um tempo ali. Nós podemos orar antes do culto, nós podemos separar um momento até de jejum, um momento de leitura da palavra, né? Nós podemos assistir a escola dominical, que geralmente é aos domingos, né? Mas todos nós podemos nos consagrar para o culto, não só para o culto de domingo, mas para todos os cultos. Nós podemos nos preparar para que o Senhor e o nosso coração seja campo, seja terra fértil para receber a palavra que está no culto. Amém. E a Glória palavra, a Deus. irmãos, ela é para nós. Ela não é para aquela pessoa que não veio no culto, né? Às vezes a gente ouve assim, né? Poxa, fulano poderia estar aqui. Não. Ele, Deus, depois vai ser a vida dele com Deus. Nós estamos no culto para ouvir a palavra e nós sermos edificados por ela. E haver uma transformação no nosso coração através da palavra. Então, hoje, no culto, né, que iremos participar hoje, amanhã, qualquer dia, a palavra que nós vamos ouvir, ela é exclusivamente vinda do céu para o nosso coração, para que haja mudança na nossa vida. Nós temos que ser mudados, irmãos. Jovens, nós precisamos ser mudados pela palavra. E nós temos que, como nós somos pentecostais, nós temos que estar acostumados com as várias coisas que acontecem, as diversidades, né? Que acontecem no culto. No culto, quando nós vemos na Escritura, né? Gênesis 4, nós vemos Caim oferecendo algo que não agradou a Deus. Era uma oferta, era um culto dele. Mas, por outro lado, nós também vemos em Atos 5, Ananias e Safira também dentro do âmbito de culto morrendo. Mas, por outro lado, nós vemos Pedro, em Atos 12, sendo liberto da prisão. No ambiente de culto, o pessoal estava orando, ele foi liberto da prisão. Sim. E Atos 20, o jovem Eutico sendo ressuscitado no ambiente de culto. Então, várias coisas acontecendo. Nós temos que estar acostumados com isso, principalmente nós que somos pentecostais, que cremos na atualidade das manifestações de Deus, dessas coisas acontecerem no nosso meio. Porque nosso culto não é um culto engessado. Então, irmão, baseado naquilo que a gente está falando aqui, o irmão citou várias situações de culto, de pessoas que prestaram culto verdadeiro e não verdadeiro. Exatamente. E é um reflexo, que pode ser um reflexo da igreja hoje também. A Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, nós temos que tomarmos um cuidado na prestação do nosso culto a Deus. Eu acho que fica essa reflexão, né? E muito boa. Tomarmos um cuidado na prestação do nosso culto a Deus. Porque sem esse atentar, vamos dizer assim, a gente pode estar ofertando a Deus algo que está sendo rejeitado por ele. Perfeito. A juventude agora apertou, hein? Então nós temos que, além de tudo, né, de cultuarmos a Deus, nós temos que nos preparar, né? Nós temos que permitir, né, que o Espírito Santo fale conosco. Amém. E nós temos que ter um cuidado com o nosso culto, né? Nós estamos entrando na igreja, onde é o local santo, né? E Sagrado. quando nós entramos ali no templo do Senhor, a nossa mente, o nosso coração, ela deve estar ligadas, elas devem fazer um link, né, diretamente com o nosso Senhor. Glória a Deus. Com tudo aquilo que nós aprendemos. Né? Hoje nós estamos aprendendo aqui a palavra de Deus. Perfeito. E o que ela é para nossas vidas? Ela é luz, ela edifica, ela transforma, ela nos solidifica, ela nos torna mais forte. E aí a gente poderia ficar falando aqui tudo que a palavra de Deus faz conosco. Nós agora estamos ouvindo a palavra de Deus, nós estamos aprendendo sobre ela. Então nós temos, através do Espírito Santo, né? E através da doutrina de Deus, como caminhar até chegarmos ao culto e ali prestarmos a adoração ao Senhor. Nossa preparação para estarmos no culto. E aí nós já vamos entrar no segundo tópico, que é a diversidade do culto. Então, irmãos, falando um pouco sobre a diversidade do culto, achei interessante esse tópico aqui, porque, mais uma vez, falando essa diversidade do culto relacionada em nossa lição de hoje,
vamos colocar assim, principalmente num culto pentecostal, né? Principalmente num culto pentecostal. Porque num culto pentecostal existe o quê? A manifestação dos dons espirituais, né? Nós temos aqui, ó, temos diversidade de dons, de ministérios, de operações. Então, essa diversidade que há no culto, ela está assim bem relacionada no corpo de Cristo e principalmente com a questão pentecostal. Então, assim, claro, aquele que deseja, né, que busca a Deus, ele vai prestar cultos ao Senhor. Então, mas há, lógico, porque somos cada um, né, tem uma forma né? Tem pessoas que se emocionam, tem pessoas que, né, são mais alegres, mais eufóricos. Isso vai acontecer no culto. Essas coisas, elas fazem parte do momento da adoração, do momento em que a palavra está entrando no coração e a pessoa está recebendo aquela palavra como mensagem de Deus para a vida dela. Então, com certeza, juventude, vão haver expressões no culto, expressões corporais visíveis aos nossos olhos, que não deve nos assustar, que não deve ser motivo, né, nem mesmo de brincadeiras, porque há uma ação do Espírito Santo sobre a vida das pessoas que estão na igreja. Todo mundo que entra na igreja e abre o seu coração, Deus vai fazer alguma coisa. Todo mundo que entra na igreja e deixa o Espírito Santo, dá lugar ao Espírito Santo, né? Vai acontecer alguma transformação. O Espírito Santo vai falar coisas. O Espírito Santo, ele é educado. Ele só vai entrar no coração que permitir, que for permitido, que for necessário. Que ele faça essa transformação. E aí é muito importante, jovens, a gente quando entrarmos no culto, esquecemos tudo, esquecemos os problemas que às vezes vamos ter, que temos, os problemas que às vezes querem nos tirar, às vezes, a nossa paz. Nós sabemos que Cristo, ele veio para nos salvar. Nós agora temos, através de Cristo, o perdão dos nossos pecados e, através, né, da ação poderosa de Deus nas nossas vidas, a solução dos nossos problemas, né, através do seu poder, né, nós oramos para que Deus resolva os nossos problemas. Então, essa preocupação, ela não faz parte mais do nosso coração. Então, jovem, se você, de alguma forma, hoje está preocupado com algo, está pesado com algo, em nome de Jesus, entregue tudo na mão do Senhor, todos os seus problemas, e venha para o culto adorar ao Senhor com o seu coração aberto, com o seu coração pronto para isso. E aí, é importante, né, nós pensarmos, né, que dentro do culto, ali o Espírito Santo vai agir. É verdade. Então, juventude, nós vamos entendendo agora, concluindo agora, que através da administração do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, haverá a inclusão dos dons espirituais, da manifestação dos dons no culto. Todos os dons podem ser manifestados no culto, alguns podem ser manifestados, às vezes nem todos, mas nós veremos a ação do Espírito Santo também nos dons espirituais. Então, isso tudo é para quê? Para honrar o homem, para dar algum destaque para o homem? Não. Tudo isso é para a edificação da igreja, do corpo de Cristo, e também para honrar o nosso Deus que tem estado conosco. Então, tenhamos sempre isso. Manifestação do Espírito Santo de Deus, diversidade do culto, de dons, de línguas, de vidas sendo transformadas, a ação mesmo das expressões das pessoas, né? E adorando com o corpo e deixando seu coração ali aberto. Isso tudo, irmãos, é para adoração ao Senhor, para que nós possamos honrar o Senhor, para que as pessoas vejam também que o Senhor está na igreja, que ali é a casa que Ele escolheu para manifestar o seu poder. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Só um ponto, destacando rapidamente também, irmãos, é que essa diversidade, ela, de uma certa forma, ela deveria ser natural para nós, Sim. Principalmente pentecostais, porque visto que o Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele é dinâmico. Ele nunca
ele nunca vai agir, vamos dizer assim, da mesma forma. Sim. Então ele vai se manifestar de várias maneiras, ele pode se manifestar de várias maneiras, e por isso há essa variedade de dons do Espírito Santo, que não são nossos, mas é do Espírito Santo, a qual ele distribui particularmente a cada um como ele quer. E, portanto, assim, o nosso culto tem essa diversidade, né? Essa variedade, essas características. Né? Então, olha que maravilhoso, juventude, a gente já entendendo aqui como o Espírito Santo age no culto e como é maravilhoso nós fazermos parte do culto. Olha que maravilha, olha que alegria nós podemos, então, agora, entendendo isso, quando nós formos participar do culto, porque, infelizmente, jovens, há pessoas que, infelizmente, desconhecem a palavra de Deus. E tem negado, deixado de lado a atuação do Espírito Santo, às vezes tentando restringir a ação do Espírito Santo. Então nós possamos entender isso, né? Não restringindo jamais a ação do Espírito Santo, deixar que o Espírito Santo haja na igreja, deixar que o Senhor faça a sua vontade, manifeste o seu poder na igreja e no culto. Então, jovens, já vamos estar falando sobre a unidade na diversidade, como os irmãos pontuaram aqui muito bem. Falamos sobre diversidade no culto. Nós também temos a unidade nessa diversidade. Ou seja, nós vemos isso em vários pontos na Escritura, né? Em Gênesis 11, quando teve ali a divisão da Torre de Babel, né? A divisão das línguas. Então, tinham várias pessoas ali, diferentes, mas cumprindo o mesmo propósito. Nós vemos isso em Atos, capítulo 2, na descida do Pentecostes, ali várias pessoas falando em outras línguas, e ali edificando umas às outras. Nós vemos isso também em Atos 7, que é quando vai culminar a volta de Jesus, que vai falar que ali estavam pessoas de tribos, línguas e nossas pessoas diferentes, mas cumprindo o mesmo propósito. Então, assim, dentro do culto, há ações do Espírito Santo em pessoas diferentes, mas para um único propósito, que é a edificação do corpo de Cristo e a edificação nossa também. Amém. Glória a Deus. Então, todos esses dons, né, todas essas diversidades, elas não também justificam, os jovens, uma desordem. Exatamente. Então, ainda nós estamos falando aqui, mas é bom a gente frisar isso daqui, jovens, para que a gente não pense assim, então pode acontecer de qualquer forma. Há uma ação do Espírito Santo, mas o Espírito Santo vai agir de uma forma que nós vamos entender que ele está transformando vidas, que ele está atuando e nós estamos sendo edificados e não ficando confusos. Exatamente. Então vamos Tanto ter... que o próprio apóstolo Paulo, quando ele vai dizer, até da profecia, né? Uhum. Ele vai dizer bem assim, 1 Coríntios 14, ele vai dizer, verso 32, o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Isso. Então ninguém fica dando profetada aí, então tem uma ordem. Mas, ao mesmo tempo, ele diz bem assim, ó, no verso 39, portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proíbam falar em língua. Então, também tem que falar em língua no culto. Mas, por último, ele termina como? Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Com ordem. É importante essa colocação dos irmãos, porque hoje a gente vive num tempo em que... questão da internet, né? Então, há muita, entre aspas, zombaria, há muita coisa que a gente vê na internet em relação àquilo que às vezes acontece num culto. A internet é mestre para isso. A internet é mestre para isso. E é importante que as igrejas pentecostais sérias, que têm líderes sérios, como o nosso pastor Jairo, que se preocupa com a doutrina bíblica, porque não podemos esquecer, né? A doutrina no culto cristão. Então, uma igreja que se preocupa com a doutrina bíblica, ela vai se preocupar com essa questão da ordem no culto. Tem dons? Tem dons. Tem adoração? Tem adoração. Tem a manifestação do Espírito? Tem a manifestação do Espírito. Mas tem a doutrina. E a doutrina, ela vem para trazer esse equilíbrio. Ela vem para trazer esse equilíbrio, porque o que a gente vê muitas vezes é muita informação, e às vezes as pessoas podem confundir. Mas será que naquela igreja
tal, ou naquela Assembleia de Deus, vamos dizer assim, ou na igreja Marcas do Evangelho, acontece isso também? Acontece um movimento que talvez é tido como um movimento estranho, ou a meninice, né? Conforme os antigos falavam, isso aí é uma meninice, então será que acontece? Então, é importante a gente frisar, porque a doutrina bíblica, ela vem para poder trazer esse equilíbrio no nosso culto, na nossa adoração. Jasson e Hércules. Será que os jovens, né, têm experiências assim, a ação do Espírito Santo? Será que Será? já receberam? E aí, jovens, coloca aí no chat aqueles que já sabem, já receberam a ação do Espírito Santo, já foram enchidos do Espírito Santo, não tiveram aquela experiência maravilhosa, né, do poder de Deus. Coloca aí seu testemunho no chat aí que nós vamos estar lendo aqui, nós estamos vendo aqui, estamos acompanhando. E nós vamos ver agora, então, jovens que irão testemunhar sobre a experiência que tiveram com o Espírito Santo dentro de um culto. E aí? Que maravilha. Vamos lá ver? Vamos ver. Então vamos embora. A paz do Senhor, jovens. Meu nome é Mariana e eu vou contar um breve testemunho, uma breve experiência do que Deus já fez comigo aqui em um dos cultos. Na verdade, foi bem quando eu entrei na Marcas do Evangelho, no início do ano passado, e quando a minha família veio para essa igreja, a igreja estava vivendo assim, muitos eventos bem intensos com a presença do Espírito Santo. E eu olhava aquilo, ficava admirado, eu falei, meu Deus, que presença que essas pessoas estão sentindo, eu quero sentir isso também. E eu fui buscando sobre isso, mas eu chegava nos cultos, todo mundo quebrantado, chorando, gritando, desesperado, e eu lá sentado na cadeira bem assim. E o Espírito Santo simplesmente assim, parecia que não se movia na minha vida, sabe? E um belo culto, eu, querendo ou não, eu estava triste, assim, um pouco frustrada com Deus. E então eu clamei, supliquei, chorando, falei, Deus, por que não está acontecendo comigo também? Por que todas as pessoas à minha volta parece que estão recebendo muito de Deus e eu não estou recebendo nada? E eu estava quebrantada no chão e eu escutei um sussurro falando bem assim comigo, filha, ainda não é chegada a sua hora de receber. Primeiro eu vou te tratar e vou te moldar do jeito que eu quero para colocar o meu espírito em você. E essa foi a experiência que eu tive. Paz do Senhor, jovens. Aqui quem fala é o João Marcos. Então, vou falar uma experiência que eu tive com o Espírito Santo. Então, eu vou contar que ficou mais marcado na minha vida, que foi no culto dos jovens. Que, assim, foi numa época que eu estava afastado da igreja, não queria nada. Desacreditado do Espírito Santo. E, assim, nesse culto do jovem, eu nem estava querendo vir. Foi a minha mãe me esforçando, falou, não, você vai. Eu fui. E normalmente eu sempre sentava atrás. Ela falou, não, você vai sentar na frente hoje. Me puxou, fez eu sentar na frente. Aí tava a Cristina, líder dos jovens, estava na frente. E nisso ela olhou para trás. E nisso, quando ela olhou para trás, ela colocou o dedo no meu coração. Ela falou, é hoje, é que Deus vai transformar a sua vida. E nisso eu na minha mente, não vai acontecer nada não. Até lá eu vou estar fora de casa, essas coisas. Mas ela virou para trás de novo e falou assim, tá vendo? Você vai contar o testemunho da sua vida que aconteceu hoje com você. E nisso, passou alguns minutos, eu comecei a cair em mim mesmo, falando, por que eu tô afastado? Por que eu tô fora da igreja? Por que eu saí do meu local? E nisso, começou uma célula a orar por mim. E nisso, quando começou a orar por mim, eu comecei a chorar, e falando assim, meu Deus, me perdoa, por que eu me afastei de ti? E nisso, eu comecei aqui em mim mesmo e comecei a pedir arrependimento, falando, meu Deus, tenha piedade de mim, entre no meu coração de novo. E nisso, me levou no meio dos jovens. E nisso, quando começou a me levar no meio dos jovens, o Espírito Santo desceu na minha vida. E nessa mesma hora, eu comecei a falar em línguas. E não só em línguas, mas eu fiquei do começo ao fim do culto chorando. Porque essa experiência foi muito marcante na minha vida. Que houve arrependimento e mudança de vida. E é isso, jovens. Tchau, tchau.
Glória a Glória a Deus. Deus. Maravilha. Vocês puderam ver aí como Deus é poderoso, né? Como age nas nossas vidas, né? Que bênção, né? É claro que nós queríamos aí dar oportunidade para muitos e muitos jovens, né? Que poderiam estar falando de tudo que Deus fez já nos cultos, como Deus age, como Deus batizou com o Espírito Santo, como Deus deu dons espirituais. Deus tem dado dons espirituais aos nossos jovens. E o quanto isso nos deixa felizes, né? Nós Glória a estamos muito Deus. felizes com tudo que o Senhor tem feito. Continue aí, jovens, abrindo o coração de vocês, continuem sendo servos, se dediquem à obra do Senhor, né? Com o coração sempre aberto e quebrantado na presença do Senhor. Agora nós vamos para o nosso terceiro e último tópico, que é bem importante, que é a exposição das Escrituras no culto. O culto, nós já aprendemos que tem que ter ali a palavra de Deus, faz parte Fundamental, do culto, né? É ela que edifica, é ela que vai transformar as nossas vidas. Então, a Escritura é a única que pode mudar o coração da pessoa, é a única que pode quebrantar um coração duro pelo pecado. Né? Só o Espírito Santo é que convence, jovens, o homem do pecado. Às vezes a gente fala e não adianta nada. Mas quando há uma ação poderosa de Deus na vida, através da palavra de Deus, ela quebranta, ela entra ali, né, como espada de dois gumes, que entra ali, jovens, no coração, entre a alma ali, a medula, e entra ali para transformar aquela vida. Então, nós que estamos aqui na caminhada cristã, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é que fortalecerá a nossa fé. E é preciso. Eu sei que muitas vezes a palavra vem, né? E aí a pessoa de repente dá uma sede, quer sair na hora da palavra, dá muita vontade de ir no banheiro, mas a gente pode resistir, né? Beber água antes, às vezes levar a sua garrafinha de água, né? Ir no banheiro antes do culto começar. Irmãos, cada minuto ali conta. Cada palavra ali conta. Eu poderia aqui falar, os irmãos também, né? Das vezes que fomos impactados, tenho certeza que muitos jovens também foram impactados por muitas palavras e muitas pregações que ouviram. Eu fui impactado por muitos. Agora, na minha mente, jovens, já vem aqui algumas de transformação e de mudança que foram fundamentais para a minha caminhada cristã. Glória Aquelas a Deus. palavras que mudaram a minha forma de pensar, a minha forma de agir, me direcionaram para o caminho do Senhor. Mas se eu não tivesse ouvido, talvez ainda ia bater muita cara em muitos muros, né? Ia cair muito, quebrar muita cara, dizendo assim, já não vem rasgado para vocês entenderem. Então, para que a gente não quebre a cara, né, Hercos? Isso aí. Para que a gente não quebre, vamos ouvir a palavra de Deus. Isso aí. E assim, como nós estamos falando para um público, a nossa juventude, nós somos muito imediatista. Sim. Mas nós temos que aprender um pouco com as escrituras. Quando nós vemos Esdras trazendo a lei, e ele era um escriba, Esdras 8 vai dizer que quando ele pregava ali na Porta das Águas, ele pregou 6 horas de maneira ininterrupta. E nessas 6 horas que aconteceu um grande avivamento. Às vezes a pessoa quer ouvir 10 minutos da palavra e pega o telefone. Ouve 20 minutos da palavra, fica cansado, levanta e vai pro banheiro. Ouve mais 20, quer conversar com um coleguinha. Não presta atenção na palavra. Não já tem fica, foco, né? Ele não tem um foco, e já fica ali doido para que acabe o culto, para ir pra cantina, para ir lanchar. Então, às vezes nós somos tão imediatistas que queremos para ontem. E às vezes Deus ele quer falar um pouco mais dos nossos corações. É verdade, pela palavra, né? Pela palavra. Por isso que o apóstolo Paulo, depois João vai dizer, ó, se hoje ouvirdes, então vem pelo ouvir. E depois aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então às vezes a gente tem que prestar mais atenção na exposição da palavra de Deus. Amém. E é importante, né, a gente ter a palavra, né, dentro do culto. Nós temos também outros momentos em que ouvimos a palavra de Deus, não só na hora da pregação, por exemplo, os louvores. Perfeito. Né? A igreja primitiva, ela cresceu, jovens, com a palavra de Deus, e também ela usou também os salmos para poder ali aprender também sobre a palavra, né? E também ali os salmos eram louvores de adoração a Deus,
porém edificavam a igreja, fortaleciam, porque também era a palavra de Deus ali. Então, há muitos momentos, né, que a gente também precisa estar ali no louvor também, concentrados ali, irmãos. Né? Às vezes a gente gosta ali, né, de um determinado instrumento, de uma pessoa que canta, e às vezes aquela pessoa que canta não está ali naquele dia, não está escalada naquele louvor, e a nossa mente não está ali concentrada ali. Não é isso, jovens. Nós precisamos nos atentar para que o Espírito Santo fala conosco. E o Espírito Santo vai estar falando o tempo todo dentro do culto. Nos louvores, até nas ofertas, no momento do ofertório, nos testemunhos, na palavra, o tempo todo a palavra vai estar sendo dirigida para nós. Exatamente. É tão importante o que o irmão John está falando que Deus ele habita no meio dos louvores. É uma grande verdade. O Salmo 22 vai dizer isso, né? Que Deus habita, verso 22, capítulo 22, 4, vai dizer que Deus habita no meio dos louvores. Então, às vezes, quando nós estamos cantando louvores da palavra de Deus, Deus ele não está ali na onisciência, mas está ali na manifestação, na sua presença manifesta no meio dos louvores. Por isso que as pessoas choram. Se alegram, né? Se alegram. Eu já ouvi testemunho da pessoa escutar no meio da rua, escutar o louvor, ele passar, um ímpio passar, e ele ser atraído pelo louvor. Ele entrou na igreja, ele foi impactado pelo louvor, ele estava armado. Ele estava armado. Ele foi até o pregador e falou, eu vim aqui, eu ia roubar um carro lá fora, eu ouvi o louvor, entrei dentro da igreja, ele entregou a arma e aceitou Jesus. Glória a Deus. Então há essas manifestações, a gente tem que crer que Deus ele é um Deus que se manifesta de maneira real no nosso meio quando nós estamos reunidos. No nosso culto, glória a Deus, maravilha. E esse testemunho aí, né, a gente já ouviu, eu mesmo tive experiência de ver pessoas, né, que estavam afastados do caminho do Senhor e passavam perto da igreja, né, já afastado há muitos anos, e um dia passa e ouve aquele louvor que cantava quando ali estava no meio dos jovens, mas ali ele abre o seu coração, e eu tive uma experiência de ver, né, uma pessoa passando e entrar dentro da igreja já chorando e cantar e dizer, eu estava afastado dos caminhos do Senhor, mas quando tocou esse louvor, o Espírito Santo falou comigo e agora eu quero retornar. Então, para aqueles, né, que fazem parte também do Ministério de Louvor, independente também disso, mas que estejam ali também colocando, né? Porque o louvor, ele também tem a palavra de Deus ali. Né? Nós temos o exemplo aqui na Igreja Assembleia de Deus, a harpa cristã. A harpa cristã é maravilhoso, né? Nós temos ali trechos da palavra de Deus, nós temos experiências, muitas vezes, que os irmãos passaram, aqueles irmãos que escreveram ali a harpa cristã. E hoje, embora muita gente, né? Acho que passou o tempo da harpa cristã, mas toda vez que a gente canta o hino da harpa cristã, a gente vê o quanto aquela palavra que está escrita ali fala conosco, e o quanto ela transforma as nossas vidas numa canção, que é maravilhoso, né? A gente está cantando e está sendo edificado pela própria palavra. Irmãos, Deus é maravilhoso, né? Glória a Deus. É muito bom. O que fica claro nesse tópico, então, irmãos, irmão Hércules, irmão John, e os jovens que estão nos assistindo, é a centralidade das Escrituras no culto. Seja na exposição da palavra, seja no louvor, as Escrituras, elas têm a sua máxima importância. Nós devemos dar crédito, foi falado isso aqui como resumo, devemos dar crédito, não podemos deixar de dar este valor às Escrituras Sagradas. Então, na nossa liturgia, não pode faltar a doutrina, que é a palavra de Deus, que é a Escritura. Então, jovens, nós vamos fazer a conclusão, nós já chegamos ao final da nossa aula. Eu acredito que todo mundo agora vai sair aí expert em culto, né? Vai estar oferecendo um culto a Deus aí, aqueles que às vezes não se preparavam para ir para o culto, agora estarão se preparando. Então, nós vamos concluir dizendo que a doutrina ela deve fazer parte do culto, sempre. Pois a doutrina é que vai nos desafiar a viver de acordo com o que cremos. Olha só, jovens. Então, a doutrina de Deus, ela sempre está nos desafiando, sempre nos colocando nos trilhos. E nada mais do que para nos edificar do que estarmos no culto recebendo a doutrina de Deus. Então, através da doutrina, nós fazemos a vontade de Deus
nós nos tornamos pessoas mais mansas, respeitosas, e entendemos a vontade do Senhor sobre a nossa caminhada, que para muitos ainda ele não descobriu, mas nós que seguimos a Cristo, adoramos ao Senhor, através do culto, nós passamos, da sua palavra que é dita ali, nós passamos a caminhar conforme a vontade do Senhor e entendemos muitas coisas que estavam obscuras para nós. Então a doutrina deve fazer parte de nossa vida, então a doutrina do culto. Então quando estamos em casa, também podemos adorar, também podemos louvar. Se você não tem essa prática, comece a praticar isso, comece a fazer isso na sua casa, comece a adorar ao Senhor, comece a orar na sua casa, comece a ler, também testemunhe do que Deus fez, não testemunhe aqui só na igreja, mas testemunhe para os seus familiares, para os seus amigos de escola. Seja um mensageiro de Cristo, pregue o evangelho aonde quer que você esteja, leve a palavra daquilo que você aprende aqui na escola dominical, no culto, leve a palavra em todo o tempo, irmãos. Nós podemos evangelizar com a nossa vida, lógico, mas podemos falar daquilo que estamos aprendendo. Não vamos ficar só aprendendo, só sugando e não passando nada. Vamos falar de Deus e é isso que o Senhor quer, que o culto ele seja contínuo em nossa vida. Amém? Amém. Então, nossas considerações finais com nossos irmãos. Sim, eu vou concluir essa aula com o verso do capítulo 14, verso 26, do apóstolo Paulo, que diz o seguinte, e é uma orientação para todos nós, que diz que faremos, pois, irmãos, quando vos ajuntais. Cada um tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça tudo para edificação. Então esteja à vontade, nós somos um povo pentecostal, faça tudo com ordem e com decência. Amém, glória a Deus. E nós queremos também, concluindo, né, fazendo uma participação aqui apenas, sabemos que o culto cristão, conforme já foi falado, ele deve estar baseado na doutrina bíblica e dentro dessa doutrina, até mesmo a nossa liturgia, ela deve estar de acordo com a palavra de Deus. E é importante que um dos textos aqui da nossa lição diz que a liturgia é a roupagem e o amor a Deus a verdadeira substância do culto. Então o culto é como se fosse assim, não está na liturgia. O culto é a substância. A liturgia é apenas o meio pela qual nós cultuamos a Deus. São os métodos, né? A forma, como que você vai se apresentar, como que você vai direcionar, organizar ali o culto. Mas o que move mesmo o culto é a nossa adoração a Deus, é a nossa vida de comunhão com Deus, é a nossa vida no altar de Deus. Glória a Deus, glória a Deus por essa aula. Amém, amém, que glória a Deus, hein? Irmãos, maravilhosa essa aula. E agora, jovens, vamos ver como é que vocês estão saindo nesse quiz aqui sobre as nossas perguntas e as respostas que vocês deram. Vamos lá? Bom dia, jovens! Eu sou o João Guilherme e agora a gente vai para mais um quiz da lição 11. Vocês estão preparados? A primeira pergunta é: qual o significado do termo liturgia? Será que vocês acertaram? Vamos lá. O vocábulo liturgia deriva do termo grego leit, laos, que é a mesma coisa que povo. E o termo urgia vem de trabalho ou serviço ou ofício, que significa trabalho ou serviço público. Segunda pergunta. O que o dicionário teológico afirma sobre o termo liturgia? Vamos lá? Ele afirma que liturgia em si não se constitui em culto. É necessário que venha de verdadeira disposição espiritual para adoração ao Senhor. A liturgia é a roupagem e o amor de Deus, a verdadeira substância do culto. E aí, vocês acertaram? Vamos para a terceira. O que é adoração pública?
nós entendemos que a adoração pública é um encontro com Deus para um diálogo. Quarta pergunta: o que é adorar? Adorar é reverenciar, curvar-se, reconhecer, celebrar e exaltar a vontade divina. E aí, até aqui tudo bem? Acho que sim, né? Vamos para a quinta pergunta. Se você realmente estudou a lição, é claro que você não vai errar. Qual é o lugar da exposição das escrituras sagradas no culto? A resposta era: a exposição fiel das escrituras deve ser central no culto genuinamente cristão. Então é isso aí, esse foi o quiz de hoje, espero que todos tenham acertado, estava bem fácil, eu acho, né? Tchau, até a próxima. Glória a Deus, glória a Deus. Então vamos aproveitar esse momento também para cultuar a Deus com as nossas ofertas. Glória a Deus. Né? Nós estamos aqui em Campo Grande e se você quiser vir ofertar pessoalmente à nossa igreja, você pode vir. Vocês jovens que já conhecem, vocês podem ofertar pelo PicPay, pelo Pix, né? E fazendo aí a obra de Deus, adorando ao Senhor também com as suas ofertas, para que a obra do Senhor possa crescer cada vez mais e mais. Não podemos esquecer também, né, da nossa campanha dos 1000 valentes. Nós estamos aí com essa grande campanha onde temos vários colaboradores, pessoas que estão contribuindo para a aquisição desse terreno tão especial, que tem sido uma bênção para a nossa vida, todo esse espaço maravilhoso aqui que Deus nos tem dado. Então, não deixe de contribuir para a compra do nosso terreno. Amém. Glórias a Amém. Deus. De todos os povos, os reis se prostraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem e sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá. Nós vamos encerrar a nossa aula, né? Vamos orar então? Vamos encerrar. Vamos orar, agradecendo Amém. a Deus por esta aula, esperando que você seja abençoado por Deus através dessa palavra. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esta aula. Obrigado a Deus pela participação de todos os irmãos. Obrigado a Deus pela tua presença conosco, nos capacitando, nos dando graça. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus.